aqui. E aí os meninos conseguem assistir depois. E como é que tá sendo o curso, Adrien? Tá difícil? Sétimo semestre é momento crise? Só falta mais 2 anos aí. O que que você faz? Nossa, tipo assim, é uma maratona, né? Eu até compartilhei no meu Instagram ontem um vídeo do Cid falando, do Cid da Era do Eu Gelo vou falando, morrer. esse! Não, gente, eu tô legal, eu vou morrer. Porque na verdade é isso, né? É um misto. Mas é a realização de um sonho, né? E tipo, agora já tá tão perto. É, eu tô na mesma fase que você, tô no sétimo também. Fico, No não quero sétimo. acabar, quero continuar mais um pouco. Ah, eu tô naquela ansiedade para poder, tipo, exercer a profissão de uma vez. Uhum. Mas também eu gosto muito da faculdade, então também tem essa parte para mim, assim, é um misto. É tipo, eu quero que acabe, mas eu não quero que essa fase passe também. É um É uma loucura. dilema, mas é um período muito gostoso também, que a gente olha pra trás e vê o quanto evoluímos durante todo esse tempo, É. né? Tá, eu posso colocar aqui e compartilhar minha tela, então? Pode. Então, deixa eu compartilhar aqui. Share. Então, vocês estão vendo todo mundo uma foto de um camelo? É? E Legal. Então, gente, essa é uma foto aí que remete bastante à minha experiência. Então, é para mostrar aí, né, eu com o camelinho. E eu vou contar como é que tudo começou. Então, dia 21 de junho de 2002, brincadeira. Não, brincadeira. Então, no meu primeiro ano da faculdade, eu já fui logo presenteada com a pandemia, né? Que foi uma coisa que me deixou, tipo, tranco chateada, ou era não o tranco, né? sonho, era o balde de água fria. Tipo, Sim, entrei na faculdade. Aí, jogaram um balde de água em cima do nosso açúcar, né? E foi, assim, foi uma fase bem difícil, assim, porque eu tava no segundo mês de faculdade, do primeiro semestre, e aí eu pensei, putz, eu acho que eu vou trancar, né? E aí, tipo, a turma tava também nesse tranca, não tranca, o que nós vamos fazer? Mas o pessoal foi seguindo, fomos tendo aulas online e, tipo, foi indo, né? O mundo seguiu. E aí, beleza, seguiu. Eu tinha saído do ensino médio, então, tipo, eu fui direto para a faculdade, eu não tinha trabalho. E mais ou menos no meio do ano eu comecei a trabalhar. Só que, tipo assim, eu comecei a trabalhar e eu não curti nada aquele emprego, assim, na verdade, eu detestei. E aí, era meados ali de julho, eu saí desse emprego e veio super a calhar que um professor da faculdade também, o Guilherme. Eu até procurei uma foto com ele, mas eu não tenho nenhuma foto com o Guilherme, então por isso que eu não mostro ele para vocês. Mas ele é o cara, tipo assim, que arruma todos os estágios pra galera, ele sempre tá, tipo, convidando a gente para as coisas, ele é um cara muito dedicado a isso. E o Guilherme mandou no nosso grupo do curso todo que tinha uma veterinária de reprodução de cavalo que ela tava procurando estagiário. E, tipo, eu tinha acabado de largar meu emprego, né? Eu não tinha nada para fazer. Eu falei, vou me jogar nesse estágio, né? E aí, eu conheci... Peraí que não tá passando. Peraí, deixa eu ver. Aqui. Não passou a imagem aí para vocês ou passou? não. Não, Adri, tá na mesma ali. Tá na mesma? Peraí, deixa eu ver se agora... agora passou. Agora foi. E daí eu conheci a Malu. Essa é uma foto minha e dela. Eu continuo igualzinha, então vocês sabem que a outra pessoa é a Malu, né? Então, aí eu conheci a Malu, o Guilherme me apresentou a gente e eu comecei a fazer estágio com ela. Eu entrei na faculdade já sabendo que eu ia trabalhar com grande, sempre foi a área que eu gostei mais, mas eu não sabia se boi ou se cavalo, né? E a reprodução era com cavalo, eu falei, bom, eu com certeza vou gostar, mas vamos ver, né? Eu nunca tinha tido nenhum contato com reprodução, só fui. E aí, tipo assim, cara, logo de cara eu me encantei. Porque, tipo, a Malu é uma pessoa, assim, eu puxando a sardinha pro lado dela, mas é que é aquela pessoa que você tem, assim, tipo, dentro do teu coração, sabe? A gente não se fala tanto, mas é aquela pessoa, assim, tipo, cara, eu tenho essa pessoa como um exemplo, assim, na veterinária, entendeu? E ela, assim, ela era muito didática, eu sei que tem gente que às vezes vai para estágios e, tipo assim, você já tem que ir sabendo porque eles querem que você tipo, ajude trabalhando, mas que eles não têm muita paciência de ensinar. Eu até tenho vários colegas, né, da faculdade que já passaram por situações assim.
E a minha experiência, tipo, não foi nada assim com a Malu, porque ela era muito paciente, ela é. Mas durante o meu estágio ela era muito paciente, ela ensinava. E se a gente tinha dúvida, ela explicava de novo. E a gente tinha um grupo e ela mandava artigo. Galera, vamos ler isso porque a gente vai usar isso depois. E a gente lia e tal. Ela fazia uns grupinhos com a gente para a gente estudar todo mundo junto. Esse era o meu primeiro grupo de estágio. Então, ali na frente a gente tem a Malu, aí do lado dela a Ju, que é a minha colega de faculdade no mesmo período que eu, ali atrás eu. E do meu lado a Aline, que também formou no ano passado. Agora ela já está atuando, também atua com reprodução aqui na nossa região. E ela também acabou indo para lá, mas isso é outra história. Mas a Aline também viveu essa experiência de ter ido para o exterior para fazer estágio. Ó, ela fazia assim, tipo, uns aulões, aí a gente se reunia na casa de alguém, comia, estudava, era tudo muito gostoso. A gente, sabe, ficou todo mundo muito amigo, assim, porque era mais do que, tipo, viver a parte da profissão que a gente gostava, a gente também, tipo, se entendia todo mundo junto. Então, era o nosso grupo super legal. Tinha os momentos de descontração também, né? Lógico que não pode faltar uma cervejinha, uma coisa. Esse é o dia que a gente tava na casa da Malu, a gente tinha feito uma janta. Então, a gente sempre tava juntas, assim. E eu fiz um estágio com a Malu de outubro a janeiro daquele ano. Então, ali, né, finalzinho de agosto, a gente começou a conversar, daí em setembro a gente começou já a dar uma olhadinha nas éguas, só que eu não sei se todo mundo é daqui da região ou da onde vocês são, mas aqui em Santa Catarina é muito frio, então, tipo, era setembro daquele ano e ainda estava muito frio. Então, as éguas, né, não ficam direito, como vocês sabem. Então, tipo assim, a gente ia dando umas pegadinhas, mas em outubro que desenrolou mesmo a estação, e foi até janeiro do ano seguinte, que foi de 2021, que foi quando eu comecei a trabalhar. No final de janeiro daquele ano eu comecei a trabalhar, então eu saí de estágio e comecei a trabalhar numa outra empresa, porque, tipo assim, né, a gente precisa de grana também. Mas, enfim. E a gente continuou tendo contato quando tinha atividades fora do meu horário de trabalho. Eu faltava muito na aula da faculdade para ir para o estágio. E aí depois eu ficava, professor, me deixa fazer uma atividade para repor tal coisa. E os professores, assim, sempre ajudaram muito. Isso sempre foi uma coisa muito legal de todos os professores. E puxando a sardinha pro lado do Eduardo também, né, Eduardo, que não pode faltar. O Eduardo sempre falava, professor, me ajuda com tal professor. Ele conversava e todo mundo sempre era super legal. Foi, tipo assim, muito bom. E a gente sempre, né, manteve contato e tal. E aí, quando foi junho, mais ou menos, daquele ano, de 2021, ela começou a falar pra gente que ela tinha um amigo nos Emirados Árabes, veterinário de reprodução também, e que ele queria um estagiário brasileiro para ir ajudar ele com a estação lá. Só que sabe quando, tipo assim, eu sou de uma cidade pequena, eu sempre quis ir para fora, mas, tipo assim, quando a nossa cabeça é meio pequena, eu pensava assim, não, nunca que isso vai rolar para mim, não é nenhuma coisa, tipo assim, não era nenhuma coisa que eu cogitava. E aí, beleza. E eu nunca me esqueço, assim, é uma coisa que tem muito marcada para mim, que o meu aniversário é em junho. E a gente fez um café lá em casa e as meninas foram, foi a Malu, foi a Ju, e naquele dia, a Malu me provocou, falou pra minha mãe, o nome dela é Mari, né? Ela falou assim, olha, Mari, que eu vou levar essa menina pros Emirados, hein? E aí a minha mãe falou, tipo, não, Malu, você tá louca que vai tirar minha filha de casa, não sei o quê. Toda mãe, né? E a minha mãe, ela é bem assim, gente, ela é assim. E aí, a Malu falou assim, tipo, entre nós, as meninas, daí ela falou, gente, de verdade, se vocês quiserem ir, eu dou aquele QI, né? Que é sempre importante, né? O QI indica. E passo o contato de vocês para ele, e vocês podem conversar, né? Tipo, né? Ver se desenrola alguma coisa. E aí, num belíssimo dia, eu falei, Malu, me passa o contato do Fred. O nome do veterinário lá é Frederico, mas a gente só chama ele de Fred. Falei, me passa o contato do Fred, então, que eu, né, quero, né? O não eu já tenho, vamos atrás da humilhação? Brincadeira. E aí, ela me passou o contato dele, eu mandei uma mensagem para ele, e aí ele falou, me manda o teu currículo, né? E aí eu já tinha feito alguns cursos na área também, eu já tinha o meu estágio com ela. Eu mandei o meu currículo para ele e ficou naquilo. Eu pensei, tipo, vamos ver, né? E isso já era também mais ou menos agosto de 2021. Eu estava ainda trabalhando naquele emprego desde o começo do ano.
E eu mandei o currículo e ele, né, falou que beleza, que ele ia dar uma olhada, que ele ia receber mais currículos e ia dar uma avaliada. E aí eu pensei, minha parte eu fiz, né? Aquele famoso, minha parte eu fiz. Continuei no meu trabalho e se passou, tipo, algumas semanas. E eu tinha tirado aquilo já da minha mente. Eu pensei, certo, não vai rolar, né? Porque eu tava no meu segundo ano de faculdade. Tipo, eu já tinha feito um estágio, mas ainda assim, era um estágio. Eu tinha alguns cursos, mas, tipo assim, era numa área muito limitada, era na reprodução. Então, tipo, eu pensei, talvez não dê em nada. E aí, num belíssimo dia, e eu peguei e arquivei a conversa dele, porque, tipo, eu pensei, não, se eu fico com aquilo ali aparecendo, eu vou ficar muito encucada, né? E eu arquivei aquela notificação, no caso, a conversa dele lá, deixei lá. Aí teve um dia que eu tava no meu trabalho e eu recebo uma mensagem da Malu. Adri, dá uma olhadinha no teu WhatsApp que o Fred quer falar com você. Na hora eu já fiquei tipo, ai, Cristo, me ajuda, né? E aí ele tinha falado que ele tinha selecionado os currículos e que ele tinha recebido uma indicação muito boa também, né, da Malu, que era muito amiga dele também, e que também estava indo para lá. Isso ela contou pra gente depois, que ela também estava indo para lá. Hoje em dia a Malu também mora lá nos Emirados, ela trabalha lá com reprodução, só que numa outra fazenda. E aí ele falou, né, que ele tinha me selecionado e que se eu quisesse ir, se eu tivesse a fim de ir, 13 de outubro era para eu estar embarcando. Gente, tipo assim, eu nunca tinha ido para lugar nenhum fora do Brasil, tipo assim, nunca. Aí, correndo fazer passaporte, correndo fazer as coisas, e vendo com a faculdade. E aí, tipo assim, aquele nervoso. E convencendo a minha mãe, e convencendo o resto da família de que eu ia embora, né? Aí, beleza. Tipo, a princípio seria um período de 3 meses. Então, eu ficaria de 13 de outubro a 13 de janeiro, a 13 de janeiro do ano seguinte. E essa era a ideia, beleza. Aí, foi. Fiz o passaporte, convenci minha mãe. O Eduardo me deu uma super ajuda que eu nunca vou poder agradecer ele o suficiente por isso. Ele falou com os professores, com a nossa outra coordenadora, que é a Gabi, também me deu uma super força. Então, tipo assim, todo mundo me ajudou muito e eu fui. Aí, essa é a minha foto do meu primeiro fim de semana livre lá, que, tipo assim, eu cheguei no sábado de noite, e lá a folga deles é na sexta-feira, porque eles são muçulmanos lá, né? Então, o dia santo deles, que nem pra gente é no domingo, pra eles lá é a sexta-feira. Então, na sexta é que eles folgam. E eu só folguei a minha primeira sexta-feira de trabalho lá. Depois eu passei 6 meses trabalhando direto, mas eu conto isso depois. O sextou do sextou, né, Adri? E nesse dia eu sextei num lugar super legal, porque quando eu fazia inglês, porque eu fiz curso de inglês, porque precisava falar inglês para ir para lá, só que eu já tinha feito o curso bem antes, quando eu estava ainda na escola. Mas, enfim, uma vez eu fiz um trabalho sobre construções, tipo, muito mirabolantes no planeta Terra. E eu coloquei justo essa ilha, que é a Palm Jumeirah, que ela é uma ilha artificial. Ela foi construída, tipo, isso não existia, gente. Era mar, era, tipo, água, tudo, água. Aí o Sheikh Zayed, um sheik, eu acho que é o Zayed, ele mandou trazer muita quantidade de areia para fazer essa ilha. E, gente, pasmem, tá vendo que tem um monte de casinhas ali? A galera mora real ali, tem, tipo, gente que tem um pouquinho de dinheiro que compra umas casas para morar nessa ilha, entendeu? Basiquinho, né? E aí a gente foi visitar esse lugar aí no meu primeiro fim de semana livre lá. Então, aqui no cantinho é a Malu. Essa do meio é a Paty, que daí também depois se tornou uma super amiga minha. Ela é esposa de um outro veterinário de lá, que trabalha numa outra fazenda. Eles trabalham para um sheik lá, o sheik de Ajman, porque nos Emirados Árabes Unidos são 7 emirados. Então, tem o Emirado de Sharjah, que era onde eu morava, tem o Emirado de Dubai, tem Abu Dhabi, que é a capital política deles lá, tem Ajman, onde a Malu e a Paty moravam, enfim, tem Ras Al Khaimah, tem alguns lá, mas eu não lembro o nome de todos. E aí, a gente foi para Dubai nesse dia para visitar esse lugar aí. Foi, tipo, aquela experiência, assim, Deus, eu amo esse lugar, porque, tipo, foi a realização de um sonho. Tipo, muitos anos atrás, eu tinha falado desse lugar num trabalho meu como se fosse, assim, nunca fazer parte da minha realidade. E depois eu tava lá, né, vivendo isso. Mas, como eu falei para vocês, eu trabalhava muito lá. Então, essa é a minha equipe de trabalho. Então, ali no cantinho, eu. Aí, era a nossa equipe no geral. Pro cantinho, num canto tô eu, no outro canto tá o Nader, que era o nosso ajudante lá da clínica.
Ele era um menino super querido, ele é paquistanês. Ah, outra curiosidade legal de lá é que apenas 20% da população emirati é natural de lá, então é emirati mesmo. O resto dos 80% da galera lá é tudo estrangeiro. Então, tipo assim, tem paquistanês, egípcio, europeu, muito brasileiro. Você chuta uma pedra lá, sai 2 brasileiros de baixo, isso é muito legal. Muita gente da Argentina, da Espanha. Inclusive, eu arranhava um pouquinho no espanhol antes de ir, mas lá eu me acostumei, porque lá você, tipo, tinha que falar com a galera em espanhol, porque todo mundo falava espanhol. Então, tipo, é uma coisa que foi bem legal, que eu me adaptei a isso também. Aí depois, aqui do lado, tem o Ramada, que era o gerente ele era o gerente dos funcionários da fazenda. Aí tinha o gerente, que era o gerente da fazenda mesmo. Esse do meio, com o boné para trás, é o Fred, é o veterinário, então, com quem eu fui fazer o estágio. Nossa, o Fred me ensinou muita coisa. A gente é muito amigos, a gente ficou muito amigos. E ele, nossa, um parceiraço. Assim, o carinho que eu tenho por ele e pela Malu foge do profissional, porque assim, tem gente que traz uma coisa muito além pra gente. E o Fred é uma dessas pessoas. Aí do lado tem o Zen. Sim, o nome do cara é Zen. Deixa eu só abrir a janela aqui, gente, tá muito quente. Aí, do lado, esse que é a camisa do Jordan, é o Zen, também paquistanês. Ah, o Ramada é egípcio. Eu esqueci de falar, mas o Ramada é egípcio. Aí, esse dali de cinza é o Zen, que ele era paquistanês também. Ele era o nosso secretário da clínica, porque lá era clínica de reprodução. Então, tipo, a gente prestava serviço dentro da fazenda, a gente era, tipo assim, funcionários da fazenda, só que prestava serviço externo. Então, tipo, vinham clientes lá com as éguas de fora para receber os serviços da fazenda também. E do lado tem esse outro rapaz que era o nosso ajudante também. Só que ele não era tanto da parte da clínica, ele ficava mais do manejo dos animais. Mas essa era a nossa equipe. E, gente, pasmem, eu acabei ficando 6 meses lá, né? Era para ter sido 3, mas fiquei 6. E essa é a única foto que eu tenho com o Fred. Então, tipo assim, a gente convivia todos os dias, tipo, muitas horas por dia. E essa é a única foto que eu tenho com ele. Eu até tentei achar uma melhor, só que não existia. Aí, essa era a minha segunda semana de estágio lá. Então, tipo, as coisas evoluíram muito rápido lá. Tipo, porque eu já fui com uma bagagem teórica muito boa, porque, como eu falei para vocês, a Malu é uma professora excelente, então, tipo assim, eu já sabia as coisas, então o Fred já confiou em mim. Essa era a minha segunda semana lá, eu já estava, né, palpando as éguas e, né, com o meu uniformezinho da Unisociesc, que vocês vão ver que tem muita foto com essa camisa. Gente, eu não levei só ela, mas é que eu gostava de usar ela, porque eu me sentia bem, assim. Porque, de fato, eu tenho orgulho em ser Unisociesc. E não, ninguém me pagou para falar isso. Eu tô falando de coração. Então, aí já tava fazendo, né, o trabalho de reprodução mesmo. Essa é a parte, assim, mais gostosa do mundo, que é você lavar o útero da égua depois de inseminado, né, e vir essa belezinha no lavado, que é o embrião. Então, tipo, esse é o produto do nosso serviço, né? Então, é a melhor coisa que existe. A gente fez milhares desse naquela estação. Essa foi a minha primeira prenhez. Então, eu até tenho essa foto ridícula de mim no dia. Tô com a cara inchada porque eu chorei, é lógico. Mas é que foi muito gratificante, assim, porque, sabe, eu não imaginava que em apenas 2 anos de faculdade, tipo, eu já teria vivido tudo isso que eu vivi lá. Então, esse dia foi a minha primeira inseminação. Tipo, a primeira vez que eu inseminei sozinha uma égua, eu tinha preparado o sêmen desse cavalo, que era um cavalo lá da fazenda, e eu inseminei ela e ela pegou de primeira. Então, tipo assim, porque a gente sabe, né, que apesar da gente induzir, fazer toda a medicação corretinha, todo o controle hormonal, acontece delas não pegarem na primeira. Apesar de ser um índice muito baixo, acontece. Só que eu fiquei muito feliz, assim, porque deu aquela gratidão dentro da gente, assim, sabe, de ter sido a minha primeira prenhez. Eu não me esqueço, o nome da égua era Alia. E ela era uma égua tordilha meio pequenininha. Foi muito marcante. Inclusive, a gente tinha um quadro que a gente marcava, tipo, né, para ter o controle, marcava o animal, no caso a égua, o cavalo, o dia, tudo mais, tudo mais. E sempre que eu precisava escrever o nome dela, eu sempre marcava uma florzinha do lado, porque, tipo, era uma égua que tinha me marcado muito. Aí essa era a minha parte favorita do trabalho.
que era, né, tipo, quando eles nasciam. Então, a gente fazia toda a parte do manejo de nascimento também. Então, eles tinham um alarme lá, as éguas. Então, sempre quando elas começavam a dar os sinais, né, balançar a cabeça, ficar agitada, a chacoalhar muito a cola, todas as baias eram monitoradas. Então, todas elas tinham uma câmerazinha e dentro e nas éguas tinha um cabresto com um alarmezinho. Então, apitava lá no quarto dos meninos, no caso dos meninos dos funcionários, e eles iam lá para dar assistência. Daí, quando o bebê nascia, eles ligavam para a gente ir lá fazer plasma, fazer, né, a curadinha do umbigo ali e tudo mais. E, cara, para mim não tinha nada que valesse o que isso valia. Porque, tipo assim, tinha noites que a gente tinha 2 partos numa mesma noite. Tinha noites que, tipo assim, a gente ficava até meia-noite ali, porque tinha que fazer a sincronização da égua de noite. E às vezes era tipo 2 da manhã, eles ligavam pra gente. Ah, fulana de tal tá parindo. Aí a gente ia lá, daí até que fizesse, né, o primeiro cocôzinho, o primeiro mamazinho, o plasma. Então, às vezes era tipo 5 da manhã quando a gente voltava para dormir. Para às 6h30 acordar para trabalhar de novo. Só que, tipo assim, não tinha nada que valesse o que ver. Não tinha nada que valesse a mesma coisa que ver eles valia. Vocês entenderam? Ficou meio confuso, mas vocês entenderam? Espero que sim. Ah, tem 2 fotos parecidas, que esse ponto era muito fofo, gente. Tinha umas experiências bem doidas. Esse lugar aí era o Ajimã Study, que é, né, o Aras de Ajimã, que é do Sheik de Ajimã. Então, tipo, lá o cavalo é muito endeusado para eles. Porque no Alcorão existem várias teorias da raça árabe, do surgimento da raça árabe. Mas uma delas é que o profeta principal deles lá estava perdido no deserto e ele pediu para Allah é Deus em árabe, e ele pediu para Allah salvar ele. E Allah mandou 4 cavalos para salvarem ele de lá. E tem-se, desde então, que a raça desses cavalos que salvou o profeta era a raça árabe. Por isso que, tipo assim, a raça mais antiga do mundo que a gente conhece. E é uma história tão misteriosa, porque a gente não tem assim, não, foi assim mesmo. Existem muitas teorias, mas enfim. Essa égua aí não é árabe, né? Dá pra ver. Ela é uma Tiri, eu acho que é assim que pronuncia. E aí foi no Aras desse sheik aí, né? Que eu lembro da Paty que eu mostrei lá na primeira foto. Então, nesse Aras que ela trabalha com o esposo dela, então a gente foi visitar um dia e eu de novo com meu uniformezinho da Unisociesc, né? Que eu não tirava do corpo. Quando a camisa praticamente secava no corpo, gente, era assim que acontecia. Eu não levei só essa, tá? De verdade. Outra experiência inusitada, palpar um pônei. Gente, depois tinha uma foto, só que eu não encontrei. Os meninos seguravam essa pônei no colo, porque, tipo assim, ela cabia tranquilamente no colo de um adulto. Ela era muito pequenininha, tanto que fui eu que palpei ela, porque eu tinha o bracinho mais fininho que cabia dentro dela. Foi, tipo assim, a única vez que eu palpei um animal tão pequeno que nem ela. E foi, assim, uma experiência muito incrível, gente, porque eu tava acostumada, lá na primeira foto, né? Eu tava na pontinha do pé palpando aquela égua lá, tipo... E aí, palpar essa pôneizinha, assim, foi muito legal. Sério, foi uma experiência muito diferente. Aqui é com a irmã dela, uma irmã mais velha que ela tem. Não foi no mesmo dia, eu acho. Na verdade, eu não lembro, deixa eu ver. Eu acho que foi no mesmo dia, sim. Até vocês podem ver ali atrás, ó. Eu não trouxe nenhuma foto do pessoal vestido, porque lá você tem que pedir permissão para tirar foto da galera, sabe? Porque, principalmente das mulheres, pela questão do respeito religioso e tudo mais. Mas aqui atrás, se vocês olharem ali no fundo da imagem, dá para ver os caras com as roupas brancas ali. Então, essa roupa é a candura, que é a vestimenta típica deles lá. Então, eles sempre estavam com essa roupa. Na primeira vez que eu vi, assim, eu ficava tipo, gente, é muito chocante ver homem de vestido. Mas depois era estranho ver quando o pessoal tava de roupa normal, porque no inverno, lá faz inverno mesmo, gente, faz muito frio. Então, no frio, o pessoal vestia, tipo, calça de moletom e blusa, assim, você ficava, tipo, cadê os vestidos de vocês? Era bem engraçado. E aí, pois essa outra bonezinha, que era muito fofinha. Eu aqui preparando o sêmen. Então, no começo tinha toda... Inclusive, esse banquinho preto que tá aparecendo ali atrás de mim, ele era o formatinho de uma cela, era bem legal. Então, no começo tinha todo aquele cuidado, assim, né, minucioso. Não, peraí, eu vou
vou pingar a gotinha mesmo. Só que depois ficou tão na rotina, ficou uma coisa tão prática, porque assim, eu coletava geralmente uns 2 ou 3 cavalos por dia. E só eu fazia o preparo do sêmen. Então, tipo assim, eu tava tão habituada, tipo assim, se pingasse uma gota ali e eu falasse, não, esse é de tal cavalo, porque esse sêmen tá com tal característica. Então, tipo, aí eu, inclusive com o óculos apoiado assim em cima da lente do microscópio, que era o que eu sempre fazia. Essa foto é uma das que também me vale muito. Olha a cara de boba alegre que eu tô, sério. Eu vou até falar pro Fred, meu, que vergonha, eu nunca vou poder postar essa foto porque eu tô ridícula. Mas foi de um caso muito gratificante. Foi uma égua que chegou lá pra gente, pra reprodução, e ela tava com essa potra, tipo, desnutridaça. Ela tava já com seus 3 meses, essa potra, e ela tava com uma barrigaça de vermes, assim, tava uma coisa muito feia de ver, as costelinhas tudo aparecendo. E aí a gente falou, não, vamos cuidar dela, pelo amor de Deus, tipo, né, não tem condição de deixar esse animal assim. Então eu era a ama de leite dela, eu fazia um mamazinho para ela de 3 em 3 horas, daí de noite eu fazia revezamento com os meninos, mas era sempre essa cara de boba alegre que eu ficava dando uma para ela, porque era tão gostoso, e depois vê-la se recuperar, porque daí depois ela ficou bem. Então, tipo, eu acho que esse tipo de coisa que paga a nossa profissão, né? Aí também tinha a parte boa, né? Que na vida não era só trabalho, apesar de que era quase só trabalho. De verdade, foram, tipo assim, 6 longos meses, porque lá também as éguas, né, como em todo lugar, ciclam só no período do ano. Mas lá elas ciclam no inverno, porque o verão de lá é, tipo, muito verão, entendeu? Então lá o inverno de lá é uma temperatura mais amena. E tanto que tem esse evento aí do jardim também, que também acontece no inverno. Mas eu não tive, então, tipo, a gente não tinha folga. A gente não tinha folga. Tipo assim, às vezes a gente folgava uma tarde ou uma manhã. Mas sempre, sabe, tipo, não folgava assim, tipo, hoje nós vamos pegar o fim de semana de folga. Nunca rolava, porque era trabalhado mesmo, sabe? Mas tipo assim, é a imersão na profissão, entendeu? Porque, tá, que nem quando eu fazia o estágio aqui, tipo, a gente fazia em horários diferentes, porque, né, tipo, não era a mesma coisa, entendeu? Tipo, lá eu morava dentro da fazenda em que eu trabalhava. Então, tipo assim, eu literalmente morava no serviço. Quando eu não estava trabalhando, eu estava dormindo e vice-versa. Mas os tempinhos que sobravam, então a gente visitava esses lugares legais. E, né, a viciada em cavalo, tinha que ter um cavalo em todo lugar. Essa é uma escultura, tipo, isso tudo é planta, tá ligado? Tipo, é tudo planta, a galera esculpiu um cavalo na planta. Eram umas coisas muito doidas. Essa eu e a Malu, nesse mesmo lugar aí. Esse lugar é o Miracle Garden. Jardim dos Milagres, né? Porque parece um milagre mesmo, porque é, tipo, no meio do deserto. E essas flores são tudo de verdade, gente. Tipo, é muito chocante, entendeu? A estrutura que as pessoas têm lá, assim, é muita grana. É muita, muita grana. Mas, enfim, nós duas lá também. Um rolê muito divertido que eu fui foi esse daí. Foi um safari no deserto. Nesse dia tava muito, muito, muito frio. Inclusive, tipo, eu tava com 2 lenços, né? Um na cabeça e um no pescoço. E tava muito, muito, muito frio, gente. Muito frio. Mas foi assim, foi um rolê muito divertido. Inclusive, foi em janeiro desse ano agora, eu tava fazendo um ano, o meu feed me retratou lá que tava fazendo um ano. E nessa época tá bem frio lá. Então, nesse dia, e ainda mais no meio do deserto, né? Então, tava, tipo assim, tava muito vento. Olha o meu cabelo ali, uma mechinha, tipo, voando assim, porque tava muito frio. Mas foi muito divertido. E desde que eu cheguei lá, eu dizia, não, eu quero muito fazer um safari. E nunca dava tempo. E aí, nesse dia, deu tempo. E eu fui com uma amiga minha, que depois eu vou falar dela. Olha, um falcão na minha cabeça foi uma coisa muito legal também. Foi engraçado, foi muito divertido. Nesse mesmo dia, eu subi num camelo. E o que mais que eu fiz? E eu comi no chão, porque lá eles comem no chão. Então foi uma coisa bem legal também. Esse outro lugar que eu visitei é a maior mesquita de lá. Essas coisas douradas são tudo ouro de verdade. Então, tipo, sim, me senti pobre eu usando uma blusinha do brechó, tipo, nesse lugar aí. Mas é muito divertido, tipo, e é lindíssimo. E aí, nesse lugar, tinha muitas plaquinhas, tipo, área proibida para fotos. Daí depois você ia para outro lugar, área permitida para fotos. Então, eles são muito sérios em relação a isso, sabe?
Na verdade, eles são muito sérios em relação a tudo. Eles são extremamente respeitosos. E tanto que num lugar assim, né, você só pode entrar com a cabeça coberta, por isso que eu tava de lenço aí. Mas não, gente, eu não tinha que trabalhar de lenço, tá? Todo mundo me pergunta se eu tinha que trabalhar de lenço. Não. Eu usava minha roupa normal, meu jeans, botina, tudo normal. Eu só nesses lugares assim que eram, tipo, pela religião, então você tinha que ir de lenço. Olha, aí dentro também, essa porta de ouro. Esse lustre aí até tem um lugar que dizia quanto que tinha sido gasto de pedra e dinheiro e de ouro nele. Mas, tipo assim, tipo, é uma quantidade muito exorbitante. Assim, ele tinha, eu acho que 3 metros, esse ilustre. Porque lá é super alto, assim, as mesquitas são lindíssimas todas, mas essa, por ser a principal, ela tem, assim, um destaque, é bem diferente. E aí também outra coisa muito legal foi fazer umas amizades diferentes. Essa moça mais da frente da foto, ela é a Dominica, ela é uma moça polonesa, também ficou uma super amiga minha depois. Ela era gerente de um áreas vizinho do nosso. Aí ali do meu lado, a Paty, que era aquela que eu falei, esposa do outro veterinário. Daí eu. E essa moça ali do lado é a minha amiga, ela é uma das minhas melhores amigas hoje em dia, brasileira também, eu conheci ela lá. E ela acabou indo morar comigo lá na fazenda depois. Então, tipo, a gente ficou muito amigas. Então, eu tive, tipo assim, duas super diferentes experiências que, além de ter ido, né, morar num lugar completamente diferente, sozinha, primeira vez na vida, né, toda essa loucura, eu ainda tive a experiência de morar com uma pessoa que, tipo assim, eu conheci ela lá, então ela era uma amiga, mas ela não era, tipo, uma amiga de anos. Mas aconteceram situações e, tipo assim, eu falei, não, então vem morar comigo, tipo, né, onde cabe um, cabe dois. E a gente ficou super amigas. E essa moça, ela tem 42 anos, ela tem quase a idade da minha mãe. Então, tipo, foi uma experiência muito doida. Parece que quando as coisas se encaixam, sabe? Tipo, foi muito legal. Aí nós duas no deserto, naquele mesmo dia da foto do camelo lá na frente. E a gente era presenteado com esse tipo de pôr do sol todos os dias. Eu gostava sempre de fazer um exercício depois do trabalho, assim, né, pra relaxar, pra desestressar. E todo dia você saía na rua para caminhar e você era presenteado com esse tipo de céu. Então, tipo, era. Todo dia era muito emocionante, era aquela sensação diferente, era muito legal. E eu, mais uma vez, né, com um cavalo bem grande e fazendo a minha propaganda aí, né? Porque eu sempre dizia, assim, que quando eu entrei na faculdade, eu tinha muito a expectativa de um dia fazer um intercâmbio ou fazer um estágio fora, né? Como foi a situação. E a faculdade sempre apoiou muito isso. Até tem uns programas de intercâmbio da faculdade mesmo. Mas quando eu tive essa oportunidade, a faculdade me apoiou muito nisso. E eu gosto muito de usar essa camisa aí, que é a camisa da faculdade. Eles deram pra gente no ano em que eu fui caloura, no caso, né, que eu ingressei. E essa camisa, não sei se dá para ler direito, mas tá escrito assim: sonhe grande, voe alto e apaixone-se pela jornada. Então, tipo, eu acho que a nossa profissão é muito sobre isso, né? É sobre, tipo, você viver as tuas jornadas, assim, e, tipo, mais do que vivê-las, se apaixonar por elas. E é muito importante, assim, ter sempre quem apoia a gente. Então, como foi o caso, né, do professor que me arrumou lá o meu primeiro estágio, da Malu que me arrumou esse outro estágio, do Fred, que, tipo, é um super amigo que me apoia muito, dos meus pais, tipo, da família toda. Então, tipo, sabe, é muito de ter o apoio, assim, da galera que tá ali pela gente. Então, tipo, sei lá, essa daí foi a minha história, galera. Estão cansados da minha voz já, né? Eu também me canso dela. Rapaz, eu tenho certeza que o pessoal quer ouvir mais. Quem quer ouvir mais, levanta a mão. O pessoal tá falando incrível, parabéns. Tenho certeza que você já incentivou aqui a galera que tá nos acompanhando, né? Excelente visão do mundo. Oi, Elo aí. Oi, Elo. E a Débora falou: estamos apaixonados pela sua vivência. E de fato, né? Quem não fica, né? É uma experiência tão gostosa, tão boa. E ver essa sua energia compartilhando com a gente, a forma como você fala, já mostra o quanto você amou estar ali, quanto foi especial para você, importante na construção da sua carreira, né? E aí o pessoal tá apaixonado aqui. Edu, é muito especial. Eu não tinha
perspectiva ainda de como poderia ser o seu intercâmbio. O Edu só falou: "Mari, eu indico a Adri, ela é ótima", só que ainda não tinha essa visão, né, nunca fiz intercâmbio, mas você trazendo essas histórias, essas experiências, quem não quer fazer isso, né? Acho que acaba sendo até o sonho da gente depois que escuta isso, né? Você se sente motivado, tipo, eu quero. Ei, Mari, Mari e Adri, e só abrindo um parênteses, assim, né, e acho que ficou muito nítido, né, Adri, pela conversa, assim, pelo que você falou, é que primeira consideração, né, esse tipo de oportunidade, assim, você foi atrás, né, eu achei muito legal uma fala que você falou, não sei o quê, para fazer um estágio, eu falei, só vai, tipo, eu vou, você meteu a cara, fez, e a coisa foi acontecendo, né, mas se a coisa foi É. acontecendo, né, porque você começou o estágio, porque você fez, participou, né, Sim, inclusive, aquela vez, né, como eu comentei, eu tinha um trabalho, então, tipo assim, né, a nossa faculdade é uma faculdade paga. E, tipo assim, a minha família não é uma família rica. Então, tipo assim, eu, teoricamente, tenho que trabalhar para poder me manter e manter minhas despesas da faculdade. Só que, tipo assim, eu tive muito apoio da minha família, com certeza, né, não fiz uma coisa sozinha. Só que vai muito da gente, tipo, tá, eu tendo o meu dinheiro é muito melhor do que ser sustentada pela minha mãe. Só que esse tipo de experiência eu perderia se eu continuasse naquele trabalho. Aconteceu a mesma situação essa semana, inclusive hoje, agora de tarde, eu pedi demissão do meu trabalho, porque eu encontrei um outro trabalho que ganha menos, só que eu vou poder usar meio período do dia para fazer um estágio, e eu só vou trabalhar meio período. Então, tipo assim, é importante a parte financeira, assim, e, né, tipo, ser adulto é uma porcaria, porque você pisca cinquentão. Mas eu acho que, assim, eu sempre digo que essa fase da nossa vida é muito sobre abdicar das coisas, né? Então, às vezes não é você estar em toda festa, todo fim de semana, todo. Só que, tipo assim, não, eu tô nos estágios mais top. Eu tô nos congressos mais top. Eu, tipo assim, eu me dedico para aquilo que eu quero ser. Porque daqui, sei lá, alguns anos, quando eu tiver formada, eu quero ser a veterinária mais top. E aí sim eu vou poder estar, tipo assim, nas festas mais top todo fim de semana. Eu vou ter o carro mais top. Só que não é o momento para isso. Então eu acho que é muito sobre saber tomar decisões, sabe? Tipo, o que eu quero para o momento e o que eu quero daqui tanto tempo. E estabelecer isso dentro da nossa cabeça e até eu vou mostrar para vocês. É que eu tô aqui bem na frente disso agora, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um quadro, não sei se vocês conseguem ver, Sim, aqui no estou no meu vendo. quarto. Olha, que é aqui da minha escrivaninha, né? Tipo, da onde eu estudo. E assim, eu acho que planejamento é muito importante. Porque é aquela velha frase, né? Eu adoro frase clichê, gente. Mas para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então, tipo, planejem, sabe, gente? A minha dica para vocês é essa. Tipo, tenham em mente o que vocês querem e, tipo, não parem até que vocês tenham aquilo e possam ter novos planos e conquistar. Porque a vida é isso, né? É ambição num bom sentido, não naquele sentido negativo, mas ambição é uma coisa saudável. Então, tipo, esse é meu conselho, galera. É mesmo. Adri, o que eu quero saber é só se você não trouxe um pouquinho, um pedacinho de ouro para mim. Não, professor, olha, Só eu um tentei, pouquinhozinho mas não assim, deu. Não deu nem para trazer para mim, na verdade. não deu certo. E assim, Quem né? sabe numa próxima. Brincadeiras à parte, né, Adri? Acho que o último comentário também, e isso ficou muito evidenciado, assim, pelo que você falou, e eu falo isso com uma certa propriedade, né? Eu também passei parte, fiquei um ano na Itália, né, durante o doutorado, etc e tal, e eu acho que, assim, mais do que o ganho profissional que você teve, né, Adri, de aprender a mexer com os equinos, de fazer palpação, de manejo, etc e tal, ficou muito nítido, assim, um ganho pessoal que você teve pela experiência, né, de estar num lugar diferente, numa cultura diferente, com um clima diferente, pessoas diferentes, né? Que você mostrou aquela foto, essa menina é da Polônia, sabe? E você conversa com essas pessoas, aprende, né, sobre como essas pessoas enxergam o mundo, né? E eu acho que isso traz um ganho assim pessoal tão grande, né? Não somente o profissional, né, mas pessoalmente assim é tão e esse tipo de experiência, né, tem uma coisa que é muito clássica, mas muito importante, que é o sair da zona de conforto.
né? Você num lugar que você não consegue se comunicar direito, muitas vezes, né? Ah, eu falo inglês perfeito, mas chega lá e as pessoas não falam inglês perfeito, né? Ou tem o sotaque, sabe que você não... Você tem dificuldades, né, de comunicação, de alimentação, de hospedagem, de tudo, né? Então, assim, é uma experiência muito intensa, né, Adri? E eu acho que isso faz de você, né, e todos que estão aqui, que em algum momento querem ter uma oportunidade dessa, pensem o quanto essas oportunidades, essa vivência fora fortalece vocês como profissionais e como pessoas também, né? Eu acho que melhora em vários aspectos.